Olá, muito bom dia. Espero que você esteja bem, pós o feriado, tranquilo, sossegada. Eu estou bem também. E vim me distrair um pouquinho aqui no domingo, fazendo uma receita de pão sem glúten. E resolvi mostrar para vocês que não tem segredo. O único segredo é carinho, é amor, né? Consideração por você na sua saúde e pelos outros também. Então, eu vou mostrar para você aqui a mistura de farinhas, um mix de farinhas que normalmente utilizamos para fazer os pães sem glúten. Existem N tipos de misturas que você pode fazer. Eu não gosto de fazer, não tenho tempo, não dá, não acho os ingredientes, eu não encontro ingredientes prontos. Estou mostrando a marca Char, não é propaganda, mas é uma das marcas que a gente tem facilidade em encontrar também no mercado e que já vem com uma mistura perfeita. Perfeita, tá? Ela faz exatamente o que você seguir ali, ela faz exatamente o que você precisa. Ela tem um equilíbrio na mistura das farinhas. Siga exatamente a quantidade, principalmente de líquidos, né, a mistura, tudo isso vai facilitar bastante. Então, eu vou mostrar para vocês, vai ficar um pouquinho escuro, eu preciso desligar um pouco a lâmpada, para que vocês possam ver, né, em peso, quantidade, tudo isso faz parte. Vamos ver se eu... Aí aqui, ó, eu vou mostrar primeiro um ingrediente, o qual eu já trabalhei, para que possa ser um pouco mais rápido em relação à receita. O que eu tenho aqui, gente, é chamado Psyllium. Psyllium é uma fibra, vocês pegam o foco aqui, é uma fibra que ao receber uma hidratação, vou colocar um pouquinho aqui para que você possa entender. Quando ela recebe uma hidratação, ela potencializa na gelificação. Então, ela mistura bem, ela consegue trazer para você uma condição boa para se trabalhar massas, tá? Aqui, ó. Ela é hidratada, tá? Depois de um tempo de hidratada, eu tenho ela aqui como se fosse uma gelatina, ó. Aí, se você lidar ela na mãozinha aqui, ó, ela vai abrir que nem uma geleca, tá? Então, essa fibra é de fundamental importância para nossa receita aqui, tá bom? Então, uma vez ela hidratada, eu deixo lá ela descansando, pode pôr uma água quente ou água morna e vai ajudar a hidratar bem, tá? Enquanto isso, a gente vai colocando aqui a mistura de farinhas. Já vou mostrar para você. Vou usar o que eu vou usar hoje? Eu vou usar aqui a farinha de arroz. Vou tentar colocar vocês mais alto. Vamos lá? Então, aqui eu vou entrar com a farinha de arroz. Eu vou usar aqui 300 gramas de farinha de arroz. Tá? Tenho 300 gramas de farinha de arroz. Vou entrar aqui com 100 gramas de polvilho doce. 100 gramas de polvilho doce.
gramas de polvilho doce. Vou entrar com 50 gramas de polvilho azedo. O polvilho azedo é um processo onde ele fermentou praticamente, tá? Então, polvilho azedo. 200 gramas de fécula de batata. Gramas de fécula de batata. E isso aqui é um mix de farinha. Então, dependendo do que você tem aí na sua região, você pode fazer a mistura ou comprar pronta. Então, eu tenho um mix de farinha aqui, tá bom? Aí, complementando assim, então o fusilho e a goma xantana são alimentos que entram numa dieta onde você precisa uma boa quantidade de fibra, já não consegue mastigar. Então, indicado muito para as pessoas com mais idade, que têm dificuldades de engolir fibras, né? O fusilho. E a goma xantana, ela entra também muito em pratos nossa goma aqui já está tomando textura. E entra em pratos de dietas onde as pessoas precisam dar uma gelatinização, enrolei a língua aqui, onde precisa engrossar caldos, né, e etc. É um pozinho muito leve, ó, muito leve, fininho, bem fininho. E é a mesma coisa, então toda vez que ela sofre uma hidratação, ela dá essa textura gelatinada, né, do que quer que você precise fazer. Então, ela para se misturar assim na água, fica mais difícil de trabalhar. A não ser na água quente, ela desmancha rapidamente e fica no ponto que eu preciso. Então, observe como ela vai gelatinando, que ela vai dando uma consistência mais firme, que nem uma gelatina mesmo. Então, ela serve para uma série de coisas, engrossar caldos, fazer geleias, engrossar geleias, assim como o fusilho também, tá? E o aspecto dela fica como se fosse uma gominha, ó. Ela é uma gelatina, ela é bem macia, ela fica bem macia. Então, aqui ela não desmanchou muito bem, não é interessante. Aí, nas minhas andanças, nos meus cursos, a gente vai fazendo cursos, pesquisas e etc. Deparei com o chefe Marcelo e ele ensinou a diluir ela justamente na gordura que você vai usar. Fica mais fácil, ela dilui melhor, fica mais fácil de misturar com a sua receita, tá bom? Ah, mas eu não vou usar gordura, então eu recomendo que você utilize pelo menos a água fervente para que dê o ponto, tá bom? Então, goma xantana, a gordura da sua preferência, que pode ser de preferência um óleo de coco. Hoje eu não tinha óleo de coco e estou utilizando o azeite. Pode ser o óleo, o que você tiver em casa, manteiga ghee também é possível. Eu vou precisar de sal, estou usando sal rosa. Então, eu tenho 12 gramas de sal rosa, eu tenho 15 gramas de goma xantana com 30 gramas de azeite. Eu tenho aqui o vinagre de maçã, 20 ml. Eu tenho aqui um adoçante, eu utilizo normalmente o stevia ou o eritritol. Estou aqui com o eritritol, tá? Tenho aqui 15 gramas de eritritol. Tenho aqui 50 gramas de purê de batata doce, tá?
e 150 gramas do meu fermento levain. Lembrando que aqui eu tenho 12 gramas de fisílio com 120 ml de água, tá bom? Mais água suficiente para dar ponto aí na minha receita, tá bom? E agora nós vamos trabalhar num processo bem simples. Eu preciso misturar esse fisílio, que já está aqui no processo como se fosse uma gelatina, na minha farinha seca. Então, para isso eu vou utilizar a minha batedeira, tá bom? A gente já volta aí. O processo agora é muito simples, tá, gente? Eu vou colocar aqui o meu fisílio, vou utilizar essa pá, vou colocar aqui uma parte da minha farinha, eu vou misturar aos poucos. A mistura tem que ser lenta, né? Para que você possa ter o seu fisílio amalgamando bem, tomando uma farofinha. Vamos colocando aos poucos, para que o fisílio possa se misturar ao seco, né? A farinha seca. Aqui, ó, para que você possa entender. Olha como ele vai ficando. Ele vai misturando, ele vai dando essa possibilidade de misturar perfeitamente com o fisílio. Então, vou colocando aos poucos e batendo, tá? Agora eu vou entrar com o restante aqui. Não tem segredo, né, gente? Até aqui dá para entender bem. Se a sua batedeira não tiver essa proteção, eu vou sugerir que você coloque um pano, um filme plástico, porque senão vai voar bastante farinha, tá? Olha. Então, aqui já estamos com o fisílio bem misturado, certo? E vou entrar com os ingredientes. Então, vou começar aqui com a minha batata doce. Vai entrar aqui a batata doce. Eu às vezes não faço aqui nessa vasilha pequena. Geralmente eu faço na maceira grande. Eu até prefiro. Se eu não for colocar aqui a batata doce, eu vou estar entrando aqui com uma média de 4 a 6 ovos grandes, tá? 4 a 6 ovos grandes. E aí, a água que você vai usar para trabalhar o restante na massa, tem que medir bem, porque aí você já tem uma certa umidade nos ovos, etc. Então tem que ir aos poucos, para que você não tenha problemas aí. Vou entrar aqui também com o adoçante. Você pode usar o adoçante da sua preferência, tá? E vou colocar aqui o meu fermento. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais bonita. Como tá bonito o meu fermento aqui.
Esse é o levain, que é um fermento de fermentação natural. Eu utilizei aqui na fermentação a farinha de arroz, mais a farinha de grão de bico. Você pode usar só a farinha de arroz, dá certo. O fermento com a farinha de grão de bico, ela tem uma força mais a mais, ou seja, ela é uma farinha mais proteica, né? Então, uma farinha com mais potencial na força. Não vai mudar o sabor do seu pão, ou melhor, vai ficar melhor, tá bom? Então, aqui, ó, aproveitando bem que eu tenho uma medida certa do meu fermento, 150 gramas de fermento, tá bom? Aqui o meu fermento e as farinhas, eu vou processar novamente. Aqui eu já posso entrar com um pouco de água, tá? Então eu vou entrar com uma parte da água e depois eu vou acrescentar o restante dos ingredientes, tá bom? Eu sempre dou uma limpadinha na beirada, porque às vezes ficam alguns ingredientes na extremidade, então é bom mexer um pouquinho, tá bom? Tudo facilita uma receita mais homogênea, tá bom? Então aqui eu vou entrar com a água, uma parte, colocar um pouco e vou ela já tá ficando mais firme, a massa já tá segurando um pouco a batedeira, tá? Então eu vou entrar com o restante dos líquidos, no caso aqui a goma xantana com azeite. E um pouco mais da água. Eu vou acabar usando tudo isso, tá, gente? Ela já tá dando a consistência que eu quero, tá? Já tá quase no ponto. Então agora eu entro com o sal. Toda vez que você utilizar um sal e tiver fermento, seja o levain ou o fermento fresco, é importante que o sal entre depois que o fermento já misturou a sua farinha. Se ele entrar antes, ele pode deixar a desejar no crescimento da sua massa. Por quê? Não é que ele não vai crescer, é que ele vai deixar o processo, o sal vai deixar o processo bem mais lento, uma fermentação muito lenta. Então, aí é na pressa, né? Você não quer fazer demorar. Então é isso, tá bom? Vamos lá, agora o vinagre. E aqui está a minha massa, gente, ó. Então ele vai trazer para mim uma boa textura, como uma cremosidade.
para o meu recheio de palmito. Eu posso fazer de espinafre, posso fazer o de carne mesmo, para quem come carne, tá? Fica ao critério de cada um, tá bom? Então por hoje é só, e amanhã a gente retorna, eu gravo de novo o pãozinho sendo feito, a esfirra sendo feito, como que eu faço, para que você tenha uma facilidade de lidar com a massa. Até amanhã!